Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu, se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? A velha no quintal. Quase toda a minha vida vivi em uma casa antiga com espaços extraordinariamente grandes, ao longo dos quais se estendiam caminhos imensos que levavam a lugares escuros e cheios de mistério. Lembro-me que todas as noites eu ouvia passos de seres estranhos que às vezes riam e pareciam conversar entre si. Quando criança, nunca tive medo desses eventos paranormais. Achava que isso era algo normal de adultos, mas à medida em que fui crescendo, percebi que nenhum membro da minha família os percebia, apenas eu. Foi aí que comecei a sentir medo. Comecei a ter sonhos assustadores, que mudariam completamente minha vida. Eu não sorria mais e tinha medo de sair de casa. Certa noite, eu tive um pesadelo com uma velha. Eu a via caminhar à noite com seu cachorro ao longo de um caminho daquela casa antiga. Então eu vi claramente quando aquela mulher entrou em meu quarto e me convidou para sair de casa. A velha disse que todos estavam preocupados com a minha ausência e queriam que eu voltasse a passar as noites com eles. Aquele sonho foi tão real que senti quando a velha tocou minhas mãos, o que me fez acordar assustada. A noite estava fria e eu saí da cama para ir buscar água na cozinha. Eu tinha o costume de olhar pela janela e naquele dia não foi diferente. No entanto, quando olhei, vi que no quintal havia alguém. Cheguei a esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Foi então que vi a velha do meu pesadelo. Ela estava estendendo a mão e dizendo: "Vem, que saudades." Percebi que aquele sonho era real e algo misterioso cercava o caminho da minha casa. Com medo, voltei para a cama e depois de várias tentativas consegui adormecer, mas novamente a velha entrou em meu sonho. Senti que ela voltou ao quarto e com voz rouca me disse que deveria acompanhá-la até o quintal. Ao ouvi-la tão perto de mim, acordei com muito medo, sentindo que estranhos calafrios percorriam meu corpo e percebi que a luz do meu quarto estava acesa. Tentei me acalmar pensando que minha mãe poderia ter entrado no meu quarto e acendido a luz. Mais tarde, perguntei a ela, que me disse que não, ela não havia entrado em meu quarto naquela noite. De repente, meu corpo estremeceu e então percebi que algo paranormal estava acontecendo na minha casa. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer porque me senti presa em um cenário horrível como aqueles que só existem em histórias de terror. Os dias foram passando e deixei de ir ao quintal, pois naquele local eu ficava vendo a velha me chamar, o que me enchia de medo. Quando minha mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo comigo, ela quis me ajudar espiritualmente. No entanto, ela nunca imaginou que isso incomodaria ainda mais os seres estranhos. Ali haviam muitas perturbações, o clima era estranho, sempre pesado e triste. Havia muitos espíritos que rondavam o local, espíritos ruins. Com o passar dos dias, a velha má do sonho ficava cada vez pior. Ela dizia que queria me entregar ao diabo. Todas as noites, minha mãe cuidava de mim, sabendo do perigo que eu corria. Um dia, quando o sono a dominou, a maldita velha apareceu de novo e começou a me chamar para ir até o quintal e eu comecei a andar em sua direção. Era como uma espécie de transe. Eu não queria ir, mas meu corpo não me obedecia. De repente minha mãe acordou. Com um crucifixo na mão ela correu para me resgatar e aproveitou para derramar água benta sobre a entidade do mal. Quando a velha sentiu aquele líquido, ela se transformou em um monstro horrível que desapareceu em segundos. No dia seguinte, quando os espíritos malignos chegaram, eles não esperaram a recepção que minha mãe e um padre haviam preparado para eles. Naquela noite, por meio de um ritual de exorcismo, minha casa foi libertada daqueles terríveis seres do submundo. Hoje esse caminho é conhecido como o Caminho dos Espíritos e felizmente posso dizer que o pesadelo acabou. A velha, que me visitava à noite, para entrar em meus sonhos e me assustar, nunca reapareceu. O caixão na estrada. "Aquilo é um caixão!" exclamou Dário, interrompendo a fala de Marisa enquanto eles caminhavam pela estrada escura e abandonada.
Já passava da meia-noite, o jovem casal que vinha conversando sobre diversos assuntos ficaram em absoluto silêncio, paralisados enquanto observavam o caixão à beira da estrada. O cenário era realmente assustador, a estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora, a noite era fria e silenciosa, e graças ao forte vento podia-se ouvir os galhos e as folhas em movimento. O caixão que se encontrava à beira da estrada, lacrado, aterrorizou de vez a noite daquele casal, em a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo, e Dário, tremendo de medo, parou para averiguar aquele macabro caixão. Vamos, Dário. O que você está fazendo aí? Espera. Quero ver se tem alguém dentro do caixão. De certo, há alguém aí dentro. Vamos embora. Só mais um minuto. Olha só como ele está sujo de terra, tem vermes por toda parte, e mesmo com pouca claridade dá para notar que é um caixão velho e mofado. Isto veio do cemitério. Estou com medo. Podemos ir agora? Podemos. Mas será possível que o coveiro Tavares deixou o caixão cair do carro funerário? O velhote vive dirigindo aquela banheira embriagado. Eu não duvido nada. E quem é esse velho Tavares? Quando você vir morar comigo e conhecer o pessoal da vila, pode ter certeza que vai ouvir muitas histórias desse coveiro. Bom, se esse tal Tavares é capaz de perder um caixão, eu já fico imaginando as outras histórias. Enquanto a conversa fluía, Marisa se acalmava, ela quase não sentia mais medo daquele objeto fúnebre que estava bem diante dos teus pés. Mas essa calma não durou muito tempo e o pavor tomou posse de seu corpo que tremia incessantemente, tudo isso porque Dário teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé penetrasse dentro da madeira podre, deixando um buraco suficientemente grande para que um enorme rato negro e cabeçudo saísse de lá emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dário e Marisa decidiram sair daquele lugar o mais depressa possível, mas as coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento, uma forte dor no peito e uma dificuldade para respirar atingiu Dário enquanto ele observava o caixão se movimentando sozinho, como se alguém tentasse sair lá de dentro. A partir daquele momento, Dário teve a certeza de que tinha alguém vivo ali, e deixando o medo de lado, se aproximou para abrir de vez aquele caixão. Marisa ficou de longe observando Dário quebrar a tampa com os próprios pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, totalmente podre e emanando cada vez mais aquele forte cheiro. Sem entender muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, Marisa se aproximou com um lençol que ela tirou de dentro da bolsa. O lençol que seria usado para cobrir seu corpo na sua primeira noite na casa de Dário, agora cobria o defunto que estava no caixão. Pelo menos se o nosso namoro durar vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dário pronunciou essas palavras com o objetivo de acalmar Marisa, e logo em seguida ele tomou o maior susto enquanto Marisa gritava apavorada apontando o dedo na direção do matagal. Graças à iluminação da lua eles avistaram outro caixão flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada onde eles estavam. Quando eles voltaram a atenção para o cadáver que estava no caixão, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando forte pela boca e fazendo com que o pano branco se movesse lentamente enquanto o defunto soltava o ar. Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios. 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais rasgada, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no abate, e ele continuava: 2 velórios. 2 velórios. 2 velórios, em sincronia com sua risada maléfica. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto de Satanás na forma de um cadáver. Dário e Marisa jamais imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Assim que eles fizeram a curva, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava,
Dário deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguia o casal, levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição que fora enterrado, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, Dário enxergou outro caixão flutuante que eles tinham visto momentos atrás, vindo também em sua direção em alta velocidade. O casal agora estava encurralado. O caixão se espatifou na frente de Marisa, colidindo com o velho asfalto e se quebrando em pedaços, disseminando madeira, terra e alguns pedaços de carne para todo lado. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos, com olhos ardendo em chamas, todos partindo para cima de Marisa, arrancando pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando a sua presa, deixando os poucos restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dário correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. O defunto agarrou Dário pelas costas o suspendendo, tirando os seus pés do chão, e lá estava ele flutuando no ar, carregado por um cadáver que não parava de dar aquela maldita gargalhada maléfica. Dário foi arremessado para dentro do caixão, e de alguma forma, seu corpo todo ficou paralisado. Agora sem movimento, o jovem só pôde ficar observando o defunto tentando entrar ali dentro, mesmo sabendo que o caixão foi feito para uma única pessoa. O defunto ficava mais agressivo a cada tentativa frustrada de tentar entrar dentro do caixão em que Dário estava. Desesperado, Dário começou a gargalhar feito louco, zombando do defunto, mas aquele estado eufórico não durou muito e os risos de Dário se tornaram gritos. Seu corpo estava sendo desmembrado pelo defunto, o jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue e perdendo vários pedaços do seu corpo. Dário queria morrer o mais depressa possível, e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo mesmo depois de perder grande parte do corpo pelas dentadas do defunto. Agora com um pouco mais de espaço dentro do caixão, depois de retirar boa parte do corpo de Dário lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo do jovem. O caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dário e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou do seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio, o cemitério daquela maldita vila. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando cada vez mais do corpo de Dário, ficando apenas com a cabeça do jovem e atirando todo o resto do seu corpo para fora do caixão. Dário só conseguia focar na terrível dor de ter o corpo separado de sua cabeça e ainda continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava implorando pela morte. Ao se aproximar do cemitério, a cabeça de Dário foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local, ficando perplexo com a quantidade de caixões flutuando no interior do cemitério. Alguns caixões saíam apressados de lá, indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dário pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os gritos de desespero. Dário não era o único a estar naquele estado. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente, e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem seus corpos destroçados. Caixões subiam para o céu enquanto outros chegavam carregando restos de mais pessoas, uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério uma enorme cova estava sendo aberta, e ao redor, os defuntos repetiam as palavras de 2 velórios, enquanto as cabeças, incluindo a de Dário, eram arremessadas para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro, era escuridão total, e naquele momento, em meio a tantos gritos de desespero, Dário entendeu de vez que passaria a eternidade naquele buraco, dividindo o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Bianca. Silvério voltou tarde do trabalho, estava muito cansado, não via a hora de chegar em casa. Quanto mais ele andava, mais longe a residência ficava, então ele decidiu ligar a lanterna do telefone para focar na estrada, pois estava uma noite muito escura e tenebrosa. Daí que ele ouviu alguém gritando e fugindo de algo no meio da estrada,
De longe a coisa parecia um animal morto, então o homem pensou que talvez tivesse sido atropelado ou algo parecido, mas quando Silvério chegou mais perto saltou de susto ao ver aquilo. Era o cadáver de uma mulher no meio da estrada, com a cabeça decapitada. Então o homem cai no chão muito zonzo e começa a vomitar ao ver aquilo, tenta ligar para a polícia, mas tem medo de que eles o associem ao crime. Daí, quando estava prestes a fugir do local, ele observa como a mulher morta era linda. Ela era loira, de lábios rosados, com os decotes bem definidos expostos. Então Silvério fica excitado a cada vez que olha para o cadáver. Ele tenta lutar com todas as forças dentro de si para sair daí, mas a voz da tentação fala mais alto. Ele pegou a cabeça que estava separada do corpo e tentou colá-la ao pescoço. Daí começou a beijá-la com muita vontade, como se ela ainda estivesse viva, e fez um amor intenso com ela. Sedento de puro prazer naquela hora, Silvério nem notou que o cadáver também o acariciava, tocava em suas barbas e o sentia dentro de si. Foi daí que ele pulou de muito assustado quando ouviu um sussurro. "Você é meu Silvério." Após saciar as suas necessidades, só agora o homem dá-se conta da besteira que fez e fecha o zíper das calças para fugir. Ao chegar em casa, ele depara-se com Marta, sua esposa, parada na porta toda preocupada. Ela disse que tentou ligar para Silvério milhões de vezes, mas só dava na caixa postal. Tinha muito medo de que algo ruim acontecesse, mas Silvério a beija e diz que tudo está bem e que não precisa mais preocupar-se. Daí Marta diz algo que chama sua atenção. "Amor, você soube da menina que foi decapitada?" Então ele faz-se de desapercebido e responde: "Decapitada? Claro que não, amor, que horror." "É verdade, amor, você não vai acreditar, eles dizem que ela era uma bruxa. Decidiram não chamar a polícia porque ninguém deve tocá-la até o 7º dia, vão cremar ela." Disse a esposa, encarando tudo como uma piada. Então Silvério fica todo estático, nervoso e com medo ao mesmo tempo, começa a sentir umas estranhas coceiras nas partes íntimas e vai trancar-se no quarto. Sua esposa estranha seu comportamento, mas não diz nada. Silvério, ao abrir suas calças naquele quarto, deu um grito forte ao ver verme saindo do seu órgão sexual. Sua esposa tenta arrombar a porta, pois ele não para de gritar. Ele corre para o banheiro e tenta espantar os bichos com produtos químicos, mas aquilo só piora. Ele sente que estão apodrecendo por dentro, começa a vomitar sangue e a sentir altos calafrios. Quando Marta finalmente consegue entrar naquele quarto, vê o marido morto em um alto estado de decomposição, suas tripas e outros órgãos estavam fora. Daí a mulher quase desmaia ao ver também letras se formando na testa de Silvério, tornando palavras: "Eu sou Bianca, a bruxa que vocês assassinaram. Toda a cidade queimará." Após algumas horas, um outro homem passa pela mesma estrada e vê o cadáver de uma bela mulher com a cabeça decapitada. Aproxima-se e sente uma forte atração.